Pessoal, boa noite. Vamos iniciar a primeira reunião ordinária de 2016 do Condema, tá? Então, a pauta da reunião, aprovação da ata, a gente vai apresentar um projeto para deliberar sobre o Condema e assuntos diversos, tá? Vou iniciar com a lista, tá? Fazendo a contagem dos membros. A gente está em dois no Condema, dois e o grosso. Então, pessoal, a ata da última reunião a gente enviou para todos os membros. A gente não recebeu nenhum pedido de correção. Então, de prática, vou pedir a dispensa da leitura dela, tá? E vou colocar em aprovação. Tá? Alguém é contra a aprovação da ata da última reunião? Aprovado. Agora, seguindo, a secretaria, a gente está montando um projeto, na verdade não é um projeto, né? A gente vai montar uma ata e a gente está trazendo aqui os números para a gente ver a questão da liberação do fundo do meio ambiente, tá? Alterando agora são 13 e 11, tá? 13 e 11. Então, o que é que a gente está trazendo? Todos sabem que a gente tem uma liberação para a construção do viveiro, está iniciando, só que construindo o viveiro, eu tenho um prazo aí de 120 dias, mais ou menos, para a construção dele, 150 dias. Até eu iniciar a produção de mudas, ter as mudas, a gente calcula aí que é um ano e meio para a gente ter isso. E a gente não tem mais recebido na prefeitura doação de mudas. Então, hoje o nosso banco de mudas está zerado. Então, quando a gente precisa fazer algum projeto, a gente não tem. A gente tem algumas mudas poucas, alguns viveiros, mas ele está praticamente zerado. Tanto que nos últimos meses, vocês podem ver que eu não fiz nem sextou, que a gente tem costume de fazer na secretaria, que é a doação de mudas para a população. Então, a gente está pensando em fazer uma ata de registro de preço, né? Para quem entender o que é a ata, pessoal. A ata é uma modalidade de licitação que a gente determina a aquisição de alguns produtos. Por exemplo, a prefeitura, quando vai precisar comprar eletrodomésticos, por exemplo, para a secretaria, você faz uma ata, a geladeira, fogão, micro-ondas e tal, e aí cria-se uma tabela, tipo 10 geladeiras e tal, e aí vai adquirindo conforme a necessidade. Você não tem obrigação na ata de adquirir tudo aquilo lá, isso é uma vantagem do processo por ata, tá? Então a gente está discutindo lá dentro da secretaria, a gente está querendo montar uma ata para aquisição de mudas e insumos. Eu negociei com o governo, desde o final do ano passado, mão de obra, tá? Vários membros do Condema acompanharam o plantio que a gente fez da independência, fase 1. A gente queria fazer a fase 2, só que onde a gente esbarrou? Mão de obra. A gente depende da mão de obra do CERN, de outra secretaria. E uma caixeira trabalha lá, sabe que a demanda para eles é violenta e tem poucos funcionários. Então, eu conversei com o governo e a gente vai solicitar mão de obra, são os braçais, né, para ficarem com a gente na secretaria, caso a gente consiga essa verba,
que é parecido, o Louveira faz esse sistema, funciona muito bem, tem uma mão de obra específica lá, e aí eles adquirem os insumos e mudas, e aí dentro da secretaria se faz projetos para plantio de arborização, plantio de recuperação de áreas, e essa equipe ela faz tanto o plantio quanto faz o cronograma de manutenção. Tá? Então, o que a gente está trazendo para vocês aqui é a viabilidade de uma abertura de ata para compra de mudas e insumos. Tá? A nossa ideia, os cálculos que a gente fez, é aquisição de 10 mil mudas e material para manutenção, insumos para manutenção, período mínimo de 24 meses. Tá? Então, são mudas, depois eu vou passar ali, a gente está pensando em uma porcentagem dessas mudas para plantio, para restauração de APPs, essas coisas, e uma quantidade para mudas de arborização urbana, que tem diferença principalmente de valor. Tá? A gente deu uma valorada com o orçamento que a gente fez, e também os insumos, tanto para plantio, quanto os insumos para manutenção semestrais, de adubação semestral, tudo para essas mudas se desenvolverem. Se plantar e deixar Deus dará, a gente sabe que não vai. Então, além do insumo, além da manutenção de roçagem, limpeza da área, é muito importante a adubação dessas mudas para o plantio. Tá? Então, a gente estipulou hoje aqui, estamos numa planilha, os insumos, tá? Então, os insumos principais, calcário, fosfato, hidrogel, 2 tipos de NPK, o NPK 10-10-10, que ele é usado em mais quantidade para as manutenções periódicas, e o 4-14-8, que é aquele primeiro que a gente aplica na muda logo no plantio, para dar aquela estolada na muda para a muda desenvolver mais rápido. Tá? E também o substrato orgânico composto, que é a terra orgânica. Tá? Então a gente estipulou aqui, usando planilhas e custos que a gente consegue no processo de licitação no Brasil todo, um valor limitado por produto. Tá? Aqui o número de mudas que cada saco, cada quantidade desse composto conseguiria absorver, uma quantidade de saco, sempre pensando em um volume de 10 mil mudas, tá? Para insumo e manutenção semestrais. Tá? E aqui a quantidade aqui por muda de cada um, para vocês terem noção. O calcário está 5, por quê? Uma quantidade por plantio, 100 gramas por plantio, e mais 100 gramas para cada manutenção, são 4 manutenções. Tá? Então aqui, o custo por muda que sairia desses insumos, na casa de 12 e 14, tá? Isso aqui lembrando, é estimativa considerando planilhas de licitações que ocorreram em outros municípios. Tá? É o que a gente fala. Na hora de fazer a licitação, pode subir um pouco, pode descer um pouco, tá? O valor é estimativo. Tá? Aqui, a gente vê uma cotada de viveiros de boa qualidade, tá? Ah, mas eu acho uma muda de 70 centímetros por 10 reais. De boa qualidade? Ou é aquela muda velha que está no viveiro há 5 anos e desenvolve? Então, a gente cotou em viveiros que a gente conhece na região de boa qualidade, a média deu R$18 por essas mudas, e a muda de 1,5 m, 1,5 m a 2, né? A gente coloca 1,5 m, mas o orçamento é 1,5 m a 2. Então a gente estipulou, para essa ata ela comportaria 7 mil mudas para restauração e manutenção e 3 mil mudas para arborização urbana. A gente botou bastante arborização urbana, 3 mil mudas até, porque a gente sabe que tem uma carência grande no município para melhorar a arborização. Tá? Para 7 mil para plantio e restauração é pouca quantidade até. Então, de onde você tirou esse número de 10 mil? A gente estipulou um valor estimado para uso. Tá? A gente conversou na secretaria e falou, vamos tentar chegar no número próximo, uma média de 10 mil mudas para plantio. Pode ser mais. Pode. É o que eu falo. Por exemplo, se eu conseguir mais barato aqui, vai ser mais mudas. Se eu conseguir mais barato aqui, vai ser mais mudas. Mas vai trabalhar só com esse valor. Essa é a estimativa. A gente tem que ter uma estimativa para fazer para vocês. Senão, então, não é o valor desse dado. Ela vai
adquirir. Aí depois é seus dois. Aqui a gente tinha estipulado lá até 400 mil de uso quanto daria para a gente plantar. Tá? Então, o 7 mil é uma seriam 7 mil árvores de porte até 70 centímetros, né? Que varia 50 a 70, e de 1,5 m a 2 que é a arborização urbana, tá? 3 mil mudas. Então aqui está o valor aproximado das mudas, o valor aproximado dos insumos, totalizando aproximadamente 397 mil reais para a gente poder fazer isso. 39,70? O valor tá? O preço tá bom, tá caro não, tá? Pode ser que vale um pouco para mais ou um pouco para menos, tá? Quem trabalha com isso sabe, a mão de obra, que é o que me preocupava muito, que é o caro, para vocês terem noção, curiosidade para vocês. Hoje, se vocês não estarem em qualquer consultoria, o Galo está aqui, deve estar observando, o custo de multa na região com manutenção está na faixa de R$100. Tá? Então, ali ela ficaria abaixo de R$40, porque o pesado da manutenção a gente conseguiria 5 para sal, tá? Por que a gente está querendo isso? Porque até quando eu tiver um viveiro, eu acho que a gente não vai precisar ter isso, tá? Porque o viveiro vai produzir as mudas para a gente. Aí o viveiro, claro, vai ter aquisição de insumos para a manutenção dele, né? Questão natural. Mas como o viveiro, mesmo eu construindo, eu botei no horizonte que ele pode demorar a operar e ter mudas boas, cerca de 1 ano e meio, então a gente estipula essa ata. Essa ata também, pessoal, a ideia nossa não é abrir ela agora até o final do ano. Seria abrir uma ata aí de 1 ano e meio, 2, tá? A gente, Carol, ata pode abrir até 2 anos? Quantos anos? É um ano prorrogar por igual período. Então a gente abriria ela por 1 ano, podendo prorrogar por o mesmo período. Se a gente usar, morreu a ata. Se tiver mais sobra, a gente pode jogar por mais um período, tá? Então, isso é o que a gente conseguiu montar. Não é um projeto, porque isso não é um projeto, é um talhão de custos, né? Porque é uma coisa diferente, tá? E aí, conforme a gente for desenvolvendo os projetos, a gente vem trazendo aqui, ó. A gente está com um projeto de recuperação, de uma organização no trecho. Por exemplo, a gente está conversando internamente na prefeitura de uma organização aqui numa rua do centro. A ideia é trazer para o conselho a ideia dessa organização. Tá? E aí, se a gente tiver o material para executar, facilita muito. Tá? Então, a independência entraria aí. Está com 10% plantado. Ela entraria aí. Na independência, a gente começaria a pegar aquelas multas de 7 mil ali, tá? A gente não vai fazer mudas grandes lá. A gente vai com essas de 7 mil. Tá? A independência, pelos cálculos que a gente fez lá, seria mais umas 1.000 mudas, 1.500 mudas que iria para finalizar. Para nós teria chegado 3.500, para 350. Não, a gente plantou mais que isso, tá? É porque a independência não é um plantio de formação de mata. A ideia é criar um parque, criar um espaço entre as árvores. Ela seria muito mais uma área bosqueada do que tudo. E ainda tem toda a infraestrutura aqui, a gente conversou com o pessoal, que ocuparia áreas e não teria muda, né? Então, a independência, não me engano, cairia para os nossos cálculos mais 2.500 mudas, tá? E lembrando, eles têm sempre problema de pontos que eu não consigo plantar por causa do saneamento. Senão a Adriana briga comigo, tá? Se eu estourar o ponto dela. Exatamente, né? Se eu estourar o ponto dela saneada, a Adriana briga comigo. Então, pessoal, isso que a gente trouxe dessa ideia de ata, tá? E eu vou abrir para os membros, se alguém quiser fazer um comentário. Posso falar? Por que você não coloca aí também um projeto de revitalização da nação? Então, mas esse plantio, a ideia é essas 7 mil ser plantadas nas áreas nascentes. Mas as que precisam ser revitalizadas, Sim. entrar no projeto, porque você precisa de Sim. trator, você precisa de mão de obra. Aí, a mão de obra, é o que eu falei, a mão de obra, tem custo. a gente vai ter
querer usar esse pessoal que a gente está negociando com o governo, a gente tem que usar uma equipe para ficar com a gente. Deu um atrapalho, a equipe lá fica com uma caixeira, porque a equipe que a gente usa hoje é a equipe que se chama PIVA. E, cara, dá dó, porque quantas praças esse pessoal tem para cuidar, quantas áreas eles têm. E eu entendo que eles não têm tempo, ninguém trabalha, um dia não tem 48 horas. Então, A chuva aí tem muito parecido. E aí a gente sabe dessa dificuldade, por isso que a gente formaria uma equipe nossa. E claro, dependendo de alguma ação pontual, aqui eu preciso de uma limpeza com o trator. Aí é uma conversa que a gente faz com o CERN, mas é muito mais fácil eu conseguir um trator com ele do que eu conseguir equipe. Entendeu? Por exemplo, no viveiro mesmo, a gente precisou fazer uma limpeza do que tinha lá, umas coisas de barracão antigo que tinha. O pessoal foi totalmente lá e limpou pra gente, sabe? Conseguiram fazer. O problema é que eu não tenho mão de obra depois para colocar. Aí que a gente está amarrando, aí que fica travado. Eu tenho porque essa equipe que a gente conversou, eu conversei com o técnico, que é chefe lá, a ideia é pegar pessoas multifuncionais da ministério. É o cara que ele tem um maquinário desde a roçagem até uma pequena motosserra para cortar alguma coisa que for necessária ali. Uma lempicena, alguma coisa assim. Tá? Então, essa equipe ela é multidisciplinar, mas não é multifunção. Porque hoje você pega o CERN, infelizmente, eles não têm perna para ajudar a gente nisso. Então, por isso que a equipe seria nossa. Tá? Mas por isso que eu falei, você pode colocar. Claro, não, isso daí a gente vai organizar com o governo. Isso vai estar no contrato que já existente. O fundo eu vou precisar por isso. Porque não adianta formar equipe se não tem garantia. Porque tem mais dinheiro. Tem. É que o fundo, pessoal, lembrando, o fundo a gente sempre tem que ir equalizando, não é aquele negócio, tem acho que o último orçamento tinha quanto livro? 900 mil? Fora que tem, claro, vai entrando dinheiro mensalmente, mas eu não chego lá e vou zerar o fundo. Não dá. Então, o fundo a gente tem que usar com certa responsabilidade. Vamos tirar 400, se sentir que entrou mais grana no fundo, dá para a gente fazer um outro projeto. A gente tem vários na secretaria. A gente tem um que me pega no carro, a gente está com a arquiteca. Um dia, se a gente conseguir, a gente precisa trazer aqui para vocês. Tem também a questão do Centro de Educação Ambiental, que a gente está conversando. O projeto já apresentamos para vocês, é o projeto 3.600.000. Mas por que não viabilizar a primeira reforma da casa para fazer a área de educação ambiental? Assim como a gente fez viver, entendeu? Então é uma coisa que a gente quer levantar. Quanto ficaria? Dá para a gente pensar no fundo? Dá. Então, vamos trazer para vocês, tá? Mas sempre com juízo do fundo, porque senão ele zera e complica. Lembrando que o fundo tem alguns projetos que são mais contínuos. Mata ciliar, um projeto contínuo. Todo ano a gente tem ele. Então eu tenho que pensar nessa reserva aí da mata ciliar, porque é um programa importante que a gente banca, tá? O fundo banca. O espaço já está pronto para receber essas 10 mil mudas, assim? Não, na ata. Vai comprando devagarzinho. Então, é por isso a ata que eu tenho um número 7.030. Normalmente quem vai precisar de ata são viveiros, né? Que já tem tudo. Aí eu preciso de 500 mudas para plantar. Quero 500 mudas. Você vai te dar um Sim. A diferença da ata para o contrato é justamente essa. Você pode ir fechando. Você pode pegar aos poucos. Vou dar um exemplo. E não precisa pegar tudo também. A prefeitura, falei do eletroeletrônico, a gente tem o nosso micro-ondas queimou ontem, né, da secretaria. Hoje a gente está rodando, graças a Deus, abriu compras. A gente vai começar a rodar a aquisição, porque o micro-ondas era uma ata. Aí eu não vou pedir todos os micro-ondas, eu vou pedir um micro-ondas, entendeu? Essa ata. A prefeitura, comumente, faz vários anos que a gente está montando a prefeitura. Eu não tinha conhecimento dessa área. Então, se você usar tudo, você no contrato administrativo, você é obrigado a seguir todo o contrato. Caso não for seguir, você pode suprimir até 25% do contrato, mas você é obrigado a pelo menos 75% utilizar. Na ata não, se você usar, por exemplo, 10%, viu que, por exemplo, a muda presta, sei lá, não quero usar mais, espera vencer ela ou revoga ela e faz uma nova. Em todas as secretarias pode ser usado, sabe? Não, só a Secretaria Demandante.
Só Se a for secretaria meio ambiente, vai ser só o meio ambiente. Não, É, sim, é mas que sim, existe a a- saúde existe, Ah, sim, todo Não, o poder público. É que existem atas conjuntas, eletroeletrônico. Agora, O que acontece? Quando abre a ata disso, eletroeletrônico, que me aguarda. Acabou nada, a gente, cada secretaria determina o que ela. A Entendeu? quantidade de Mas nunca vai equipamentos, falar. tudo isso que ela quer. Por exemplo, tem de Ela está papelaria. dividindo dentro do orçamento que ela é caminho. Um exemplo, Cada secretaria tem a sua demanda, né? Pode exceder, aí não pode um exceder. exemplo clássico para vocês, para explicar o que eu estou falando, é, por exemplo, o papel sulfite. Todas as secretarias demandam papel sulfite. Imagine se a prefeitura fosse fazer uma licitação para cada sulfite e fosse comprar. Então se faz uma ata compartilhada entre todas as secretarias e as secretarias vão demandando essa ata conforme vai precisando. Mas cada secretaria já pediu mais ou menos, ó, eu tenho aqui a projeção que eu uso 10 résimas de sulfite por ano. Então, Doutor, posso lhe tirar uma dúvida? Pegando o exemplo do papel sulfite. Na licitação do papel sulfite, eu não tenho uma marca. Qualquer marca vende qualquer distribuidor. A licitação tem a virtude de obter a melhor especificação, o melhor preço. sim. É que o papel sulfite é algo que é facilmente padronizado. Como é que a gente administra uma ata com qualidade, sabendo que é um desafio, por exemplo? Porque, veja, a média que nós estamos vendo aqui de preço, e eu não estou questionando a média é essa mesmo, mas nós vamos ter, pela diversidade da lista que foi apresentada há 4 meses ou 3 meses atrás pelo Ataliba, aquela lista que está inclusive publicada no site do Condema, a gente tinha lá, e a ambição dele era plantar pelo menos referências de todas aquelas árvores, né? Porque a ideia é fazer da independência uma matriz de semente para o viveiro, né? Então, a minha curiosidade é como é que você administra com uma diversidade biológica tão grande um padrão de qualidade que esteja explícito numa ata, é uma licitação, né? O pregão é normal, né? Só que o pregão pode virar um contrato administrativo ou uma ata de registro de preço. Aí vai ter um fornecedor só, doutor? Então, se for um lote, é um fornecedor que fornece todo para aquele lote. Porque o grande desafio também era, naquela data, o Ataliba colocou, inclusive pediu que a gente levantasse na hora de viveiros, era justamente que cada viveiro tinha um set diferente. E cada viveiro tinha um padrão de oferta de mudas, seja nas espécies, seja no crescimento, completamente heterogêneo. É o que tem que ser feito, assim, pelos princípios administrativos. Você, na hora de fazer uma licitação, você tem que fazer a licitação de uma forma isonômica, ou seja, todos os viveiros, aqueles requisitos mínimos que você colocou, qualquer viveiro, se quiser apresentar, ele vai conseguir cumprir aquele requisito. Mas o compromisso é que eu não só viveiro até o final? É quem ganhar. Só para tirar essa dúvida, a ata, normalmente, quando é árvores que a gente verificou, é o quê? A gente já pré-define as espécies de interesse nossa e DAP das mudas que virão, então as mudas pequenas, qual é o DAP? 1,5, até para a gente ter uma qualidade melhor nas mudas, tá? A qualidade você divulga no termo diferente. Sim, e o termo não pode ser restritivo também. Então, por exemplo, vou falar uma besteira aqui que eu não conheço de planta, mas, por exemplo, eu quero que todas as árvores tenham enxerto de lixias. Aí só uma produtora faz isso, aí não pode. Aí não pode. Mas você pode criar o mínimo de qualidade que você precisa e todos que atenderem aquele mínimo participem. Viveiro vai ter que se virar para tomar a lista. Não, vai ser uma loucura do ponto de vista, imagino, dos cenários que a gente tem experiência de contato, vai ser uma loucura para o viveiro. Porque, assim, aquela relação é muito extensa. E muito extensa e a gente faz. Tem a esperança que todas sejam plantadas, porque a diversidade é que vai fazer um projeto robusto. Inclusive, se ele Mas participar. como é que ele vai arrumar tanta muda, tão Inclusive, se ele diversa? participar, se propôs a fornecer aquele tanto de ata, porque a ata você pode pedir durante 2 anos, como você pode pedir tudo que está na ata no mês seguinte.
tem que se caso se ele virar. não forneça, ele leva a multa. Mas, por exemplo, vai digamos ser penalizado. que um viveiro ele ganhou aí o meio ambiente vai pedir aquela muda lá específica lá. Tem um prazo para pegar. Ele não tem um viveiro, ele vai lá, arruma e ele tem que entregar. E pelo preço tá. Assim como, pessoal, lembrando, qualquer projeto de plantio pode ter adequação de espécime, tá? Mas desde que a espécime tenha as mesmas características biológicas da outra, tá? Então, por exemplo, eu resolvi que eu quero plantar uma mirtácea X. Essa espécie eu não tenho, mas eu tenho outra mirtácea com as mesmas características. Uma espécie secundária, que atrai fauna, tudo. A gente avalia, espécie pode ser trocada? Não, essa espécie. Não é totalmente engessado. As pitangueiras de diversas cores. Sim. Né? Pode Então, falar. desculpa, eu cheguei atrasada, então não sei se você chegou a definir o que é ata, porque eu não sei o que significa. É uma modalidade De licitação. Pregão. De pregão. É um pregão eletrônico. Assim, vou falar assim, em 5 minutos o que é licitação. Tá? Licitação é o jeito que você compra. Se é só relacionado ao fundo, ou assim faz parte do orçamento, qualquer secretaria pode ter, e se precisa ter, se for para uma secretaria, precisa ter votação ou não. Posso responder? Pode falar. Ó, assim, resumindo, muito básico. Licitação é o marco, é o meio pelo qual o poder público, qualquer tipo de poder público adquire produtos e serviços. Aí lá, ela tem, na licitação, tem várias opções. Tem concorrência pública, que normalmente é para obra pública, certo? Tem pregão, que é para compra de serviços mais simples, né? Compra de produtos. Aí tem outras modalidades lá que tem na lei de licitação. O pregão é um desses. Dentro do pregão, você pode fazer o pregão para contratar a pessoa de duas formas. Ou o contrato administrativo, que é um contrato que você assina, ele tem começo, meio e fim, que ele fala que normalmente é por escopo, né? Então ele tem que ir e plantar 1000 árvores na independência. Ele vai ter um contrato administrativo, que lá é o escopo dele, é o objetivo dele cumprir aquilo lá. Ou a ata de registro de preço. A ata de registro de preço é que você fica à disposição, aquela prateleira, para você escolher quanto quiser dentro daqueles itens comprar. A ata de registro de preço? Não, significa. É o nome, é porque é uma ata. É uma modalidade. É que o nome do instrumento jurídico chama ata, entendeu? É uma listagem que você pode pedir e vai abatendo daquele total que você colocou. Se vocês pesquisarem no site da Prefeitura, nos contratos, vocês vão ver. Mas a gente tem inúmeras atas aqui. Aí É uma modalidade muito interessante de contratação, principalmente pelo que ela falou. Eu não sou obrigado a pegar tudo que está ali. Se eu sentir que, de repente, o meu objetivo já foi atendido com a 10 mil mudas, eu já peço menos, a prefeitura não é penalizada no restante do processo. E só a gente questionando. Uma empresa. E ela ganha a licitação, ela vai ser a fornecedora daquela árvore, daquele instrumento. Normalmente é uma empresa, se tiver vários lotes, quem ganhar cada lote. Pode ser que uma empresa ganhe mais lotes. Pode ser lote sempre. A gente não definiu, pessoal, se a gente faz as mudas separadas, depois que a gente está acontecendo à tarde. Talvez a gente divida uma ata das mudas e uma ata dos insumos. Tá? Porque nem todo viveiro pode ser que tenha os insumos que a gente queira. Divide em 2 lotes. Então seria mais Pode ser que fácil. o viveiro ganhe os 2, ou pode ser que Depois a pode empresa comprar uma distribuidora desse. Porque eu acredito que os insumos, se eu pegar numa distribuidora, você consigo um preço melhor do que eu pegar no viveiro, entendeu? Mas isso não é. Não é Via de regra é do instrumento dessa parte do fogo, né? Eu tive que fazer uma pequena compensação por conta de uma poda de árvore, e aí eu optei por fazer a compra e deixei a muda lá no viveiro, lá da Carmen. Vocês devem conhecer lá na Então, essas mudas. Porque na época ela falou assim, moço, eu tenho aqui 200 mudas, 300 essas mudas a gente foi usando. Então, esse banco de mudas É. está sendo utilizado. A gente, o da carne praticamente, eu acho que onde a gente tinha multa era na carne. A carne, se eu não me engano, está zerado o passe já, tá? Então, quando a prefeitura foi realizar
plantio. Quando a gente faz o sextou mais verde, que é para a população, a gente combina uma com a carne, eu preciso de 100 mudas de porte tal, o técnico nosso ia lá, normalmente o Carlos, eu estava calibre, depois ia lá, via com a carne a seleção das espécies que a gente queria, e por exemplo, eu vou fazer o sextou, a gente sabe muito do que o povo gosta. O povo gosta das frutícolas nativas, então a gente dava sempre prioridade. Tem uma pitanga, tem uma jabuticaba, o ipê, que é uma muda que o pessoal gosta, então a gente pré-selecionava e descontava esse plano, tá? Só que a gente não está aceitando mais compensação dessa forma, tá? Júlio, agora sobre a equipe que vocês estão pensando, né? Que vocês têm uma equipe. Essa equipe vai ter que ser qualificada? Ou... Sim. E daí, Essa equipe que eu estou só vendo. pensar, e a Vitustera tem como fornecer esse trabalho para a gente? A gente já tem pessoas que executam esse serviço lá no CERN, só que existe um número X que trabalha no CERN. Eu estou conversando com eles de pedir pessoas a mais. Já existe um contrato com a empresa, com a indústria, eu posso pedir pessoas a mais naquele contrato. E aí essas pessoas ficam específicas com a gente, tá? E daí passa a ser do meio ambiente. Sim, eles ficariam vinculados a gente, assim como eles ficam vinculados ao pessoal lá. E aí a gente tem um técnico, até hoje a gente fez uma reunião na secretaria de alguns projetos do ano, eu já brinquei até com o Carlos, falei, Carlão, se isso a gente conseguir rodar, você vai ficar à frente disso. Porque é um técnico biólogo nosso que gosta disso. Normalmente todos os nossos coletivos, ele que ajuda o PIB, ele que vai lá, com a equipe do PIB. Então a gente teve um técnico nosso cuidando disso, específico, que aí, claro, vai sentar comigo, vai sentar com os diretores, para a gente organizar o cronograma e aí fazer certinho. Tá? A gente tem que ter isso. E aí essa equipe, a indústria, ele já tem equipe. O pessoal lá, eles dão treinamento para roçagem, eles dão treinamento. Existe, a gente já teve caso, a Maria Tereza, quando era conselheira, ela trouxe aquele caso do problema de manutenção da lixeira, mas eles são bem muito treinados direto. Existem casos e casos, aí é muito pontual o funcionário. Tá? Usando até manual, né? Então, mas aí ficaria fora disso, porque a equipe é muito cara, a equipe é mais cara que pessoas, tá? Então, por isso que a gente traz é isso, tá? Quantas pessoas você está pensando na necessidade nossa? Eu acho que hoje, para mim, 3, 4 pessoas. Tá? Não, para iniciar, né? Tem trabalho também para todos os dias diários, né? E aí, essa só para isso. Por exemplo, eu acho que é 7 ou 8 pessoas que tem com ele. Mas essas pessoas cuidam das praças, cuidam da ilha. Então, a gente tem só nós. Se eu me engano, o governo está com 3 também. Estava dando conta, tá? Uma coisa é possível, não a longo prazo, né? Sim. É assim, o governo pode trabalhar lá. A ideia é que eles ajudem, tá? Pessoal, então, vamos retomar aqui? Então é isso que a gente tinha que trazer. Eu vou abrir agora aos conselheiros. Alguém é contra a gente aprovar, para a gente poder começar a correr na prefeitura para formalizar essa ata? Alguns conselheiros é contra, podemos aprovar? Obrigado. Agora, vamos lá. Assuntos diversos. Não temos muito, mas vou falar alguns para vocês. Primeiro, relacionado ao tema. O fundo, a gente tem ainda um certo recurso nele. Não é o que eu estou percebendo. A gente tinha um conselho de várias pessoas. As últimas demandas estão vindo só nossa. Os conselheiros, pensem também. Temos uma demanda interessante para o meio ambiente do município. Pensem, a gente ajuda, procura a gente para tentar trazer mais projetos, tá? O fundo está aí para ser usado, não zerado, claro, mas está para ser usado, tá? É um dinheiro, claro, ele rende os juros, vocês viram na última questão de contas que o juro é bom, porque tem um valor alto lá, mas vamos tentar ver se algum conselheiro tem ideias de trazer projetos, tá? No passado a gente teve um projeto trazido pela Elo,
lá não caminhou, mas teve uma conselheira há muito tempo, uma questão de cadastro de arborização urbana, que uma conselheira teve para começar a fazer o escopo de um plano municipal de arborização urbana. Era um projeto para uso do fundo, que acabou não caminhando. Mas. Então, o projeto vocês fariam? Sim, traz ideias para a gente, pessoal. Ideias, e claro, dependendo do projeto muito específico, uma ideia de estimativa. Ó, eu vi esse projeto em tal município, o valor que eu vi lá é tanto. Traz ideias para a gente também, tá? Então, não, eu sei que nenhum de vocês vai, muitas vezes, se alguém tiver a capacitação, colabora no projeto, lembrando, sem licitação, tá? Mas, ideias de projetos é importante, tá? A gente entregou um projeto para uma área do panorama. Foi Foi considerado? processo. Você tem considerado esse? Do Parque da Não. Roça? Não, esse processo nem foi enviado para o planejamento ambiental, ele veio do governo para mim, porque eu tinha que primeiro fazer um orçamento. Tem muita É coisa um que projeto. depende, que depende, está correndo, a gente Arborização, visualiza vamos ver aquele projeto que eu sugeri. apesar de que acho que tem lá e pouco a gente tem base, pode ver se eu acho que também tinha esse. Então, vou mandar fazer um levantamento Mas primeiro você da tem área uma ideia depois, cadastral, se der certo, que é a área primeiro, né? Qual é a finalidade dela, porque tem áreas do município que ela tem finalidade específica, por exemplo, a área institucional não pode ser utilizada para formar um sistema de lazer, por Mas exemplo. a área foi oferecida para a gente fazer um projeto, né? Eu vou, assim, eu não sei em qual época. Eu vou fazer o levantamento cadastral, que eu mandei fazer, do que a área, qual a matrícula dela, o que ela tem de área lá, realmente, o perímetro dela, topografia, se ela tem algum recurso natural já existente ou não. Eu não sei. Enfim, mas eu preciso disso para instruir o processo, fazer o levantamento do planejamento. Depois disso, a gente vai desenvolver então um projeto em cima da sugestão. Inclusive hoje, eu questionei o diretor lá de obras, falei, vamos atrás da. Teve alguém que ofereceu aquela. Foi uma associação, foi uma entidade que sugeriu aquela votação? Foi a Floresta. Aí depois, oportunamente, eu vou procurar a Floresta para ver se a gente consegue detalhar melhor o Se projeto. vocês quiserem, a gente Fazer um apresenta para orçamento. vocês um dia. Assim, Na verdade, eu colocar em plano de orçamentário, eu tenho quantitativos. Tem quantitativos, eu preciso de um projeto básico, pelo menos. Um projeto básico, eu preciso pelo menos um levantamento. Tá? Para começar, então, a quantificar. Eu vou ter de caminho, que tipo de caminho vai ser? Pavimentado, não pavimentado? Vai ter troca de solo, não vai ter troca de solo? Que tipo de ornamentação a gente vai pôr? Quantificar isso daí, entendeu? Tem uma, que eu lembre, tem uma rua inserida nessa área, prolongamento de uma rua inserida nessa área. tem. Então, assim, só que ela está confinada hoje, né? Isso, exatamente. Então, eu não sei se essa rua teria necessidade de ser realmente aberta, porque ela não teria, por exemplo, um prolongamento. Mas é tudo isso que tem que ser do ponto de vista urbanístico ainda avaliado para poder então ser uma planilha orçamentária. Aí depois eu levar para o governo e a gente fazer uma licitação se for caso. O estacionamento tem que ter. Não, precisa ter estacionamento para a área. Tem que ter. Não, mas já está Se você cria um conflito, os moradores não dão mais coisa. Daí vai ter para mim pagar caro. Então, você sabe disso, né? Você está trabalhando todas essas áreas. É um excelente exemplo. É o projeto de educação ambiental que tem algumas áreas, várias Não, isso é a ideia. Agora a gente vai desenvolver isso para chegar no valor. outra área do parque pedagógico, outra área do jardim sensorial, então, né? Eu nem sei depois também se existe, porque eu até vejo. Não é uma questão jurídica, talvez o Carlos possa nos ajudar futuramente. Se a área, esse tipo de área ela pode ser concedida para esse tipo de projeto, cara? Uma área
que é no município, por exemplo, é um sistema de lazer. E hoje ele é um sistema de lazer no loteamento e ele está lá sendo subutilizado. A gente pode ceder essa área para uma entidade, por exemplo, fazer um projeto social? Antes a gente vai ver isso. Dependendo da situação, do tipo de sessão, a gente teria que desafetar ela e depois fazer a concessão do direito de reajuste. Não é sessão. Eu acho que Não, é só para essa causar um misunderstanding, que eu não entendi. O coletivo não tem nenhuma interesse em sessão. Nós fomos Só tem chamados. interesse em colaborar. Isso, nós fomos chamados e a área foi oferecida do ponto de vista de, ok, vocês têm capital intelectual para transformar esse lugar que está abandonado, só tem leucemia e lixo, numa área que seja uma área de lazer, que tenha função educacional. Então, nós listamos Mas essas isso cresce, né? O demandas. lixo não é a gente Não, é verdade. Enfim, foram listadas as oportunidades que a gente teria de transformar e o que foi feito foi um projeto, ele não tem topografia, mas ele foi feito com ilustrativo. O que poderia ser feito é uma permissão de uso. A ideia foi oferecer o capital intelectual oferecer o projeto na montagem Pessoal, fazer um projeto. Então, na verdade, o termo correto, quando não tem transferência de recursos, é só troca de experiência ou intelectual, chama termo de cooperação técnica. Beleza, obrigado. pessoal, Na verdade, eu acho que a área, inclusive, ela não tem nenhuma mudança de uso. É a área de lazer. Ela continuaria sendo uma área de lazer pública, de acesso público. Outra coisa é que eles estão oferecendo já um projeto para que a prefeitura, por exemplo, orçasse, pegasse a área e desse um uso adequado para essa área. beleza. Pessoal, vamos retomar aqui. Poderia constar ali. Então, primeiro, é isso. Se algum conselheiro tiver ideia de ter algum projeto, converse com a gente. O segundo assunto útil, só informar vocês, eu já tinha citado no ano passado, que a gente estava participando junto com a FEIDRO para conseguir que eles financiassem a nossa revisão do plano municipal de drenagem. Tá? Saiu, assinamos essa semana passada. Então, para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu lá pela Secretaria 667 mil da FEIDRO. A Prefeitura vai arcar mais 35 mil para contratar com uma contrapartida, né, que funciona assim, para elaborar um novo plano de drenagem para o município. Tá? Foi assinado a semana passada, ontem chegou um e-mail confirmando que a assinatura do prefeito, que só o sistema foi aceita. E dado o início para a gente, ok, para começar a correr com os trâmites de processo licitatório, tá? Por gentileza, foi liberador de quanto de verba? O FEIDRO 667, estou arredondando, tá? Tem uns quebradinhos, tá? E em contrapartida a prefeitura vai arcar com 35 mil, então dá 700 e pouco o projeto, tá? Então, na verdade, é que nem a gente fez o plano de saneamento. O plano de saneamento está sendo promulgado, não sei se consigo, essa semana que vem, já está finalizado. O plano de saneamento também foi uma da FEIDRO, a FEIDRO pagou 95% praticamente do plano e a prefeitura deu um valorzinho de contrapartida. Tá? Tem um projeto feito aberto novamente, a gente está estudando para tentar buscar mais recursos da FEIDRO. Tá? Porque a FEIDRO está muito bom, o governo do estado está liberando muitos recursos para a FEIDRO. Tá? Eu tive no Palácio, em dezembro, foi, Paulo? Foi em dezembro, no Palácio, que foi anunciada a liberação. A gente já soube lá em dezembro que a verba tinha sido aprovada. Teve cidades que chegou a ter valor de 12 milhões liberados. Então a FEIDRO está bem interessante. Só que tudo depende de elaborar um projeto dos moldes feitos, que não é um projeto fácil, e ser aprovado lá por eles. Tá? E o projeto de plano de drenagem vai entrar em
Não. Porque existia. Tem um plano de saneamento. Porque tinha naquela planilha projetos de drenagem específicos para áreas críticas relacionadas O à plano de saneamento, como ele vai ser um plano novo, ele vai considerar aquilo. Pessoal, ele vai considerar aquilo que está lá, porque aquilo a gente finalizou esse ano, finalzinho do ano passado. Então ele está bem recente. Mas ele vai mais fundo, o plano de drenagem. Tá? E com certeza, é um todo município. Eu acredito, não sei se a verba, eu preciso ver quando a gente vai montar o edital, mas a minha ideia é cadastramento. Existe um grande problema municipal de cadastramento de drenagem, não é só Vinhedo, toda a cidade tem um certo problema de cadastramento antigo, né, de drenagem, que é importante a gente colocar nesse plano, mapear nesse plano. Tá? O plano de drenagem vigente é aquele que foi feito pela Árvore, do Paulo Sérgio, em 2015, agora, né? Foi agora que fez, 2015. E agora ele vai ser atualizado, mas é um plano mais completo que aquele, tá? Eu adianto que o escopo é mais completo que aquele. E ele vai permitir que o município tenha uma leitura técnica, tanto da macro como da microdrenagem. É muito macro, a micro é pouca coisa. O plano de drenagem ele concentra muito mais no macro. Micro é detalhe pequeno é menor, tá? É um plano também que no nosso projeto a gente já falou sobre soluções baseadas na natureza, que a gente sabia que isso pontuaria melhor com o PCJ, com a ferida. Então a gente já colocou, é um plano que a gente quer que ele tenha esse cunho de algumas boas soluções baseadas na natureza. Engenharia cinza, dependendo do ponto, tem lá, vai ter, mas onde se for possível fazer soluções baseadas na natureza. Tá? Em 2015 não se falava de engenharia verde, não se falava de nenhum. Então, ele é um plano que vai vir com essa cara mais atualizada. Mas, está no início. Hoje foi dado o ok, chegou o e-mail da FEI para a gente está pegando o pé do pessoal da Celebab lá, esqueça a menina sua lá, aí, a Fabi, falando com a Fabi para dar uma mão. Porque a licitação da FEI não é licitação comum da prefeitura, ela tem uns detalhes mais chatinhos, então a gente está começando a dar um start para a licitação, tá? Se Deus quiser, Vinhedo vira a cidade esponja. Então, pessoal, os assuntos eram esses, tá? Algum conselheiro tem algo? Então, estou pensando, né, no que vai sobre as dúvidas, né, eu poderia ter assim, uma informação melhor para nossos conselheiros, né? Eu estou pensando 1000 multas da Avenida de Independência. Na verdade, conforme vai ter os projetos, nossa, 1000 multas para Independência é não é. Não é, então, na minha cabeça. Eu não gostaria de quantos quilômetros nós temos de Independência? Eu já sei essa passagem. Não, poder manter a gente, porque é bacana a gente informar, né? Mas como eu falei isso, conforme a gente vai ter o projeto, a ideia é trazer os projetos. Assim como a gente trouxe a fase 2 da independência. Mas a gente tem que conhecer muito bem Como não é um projeto, A gente vai acompanhando, eu acho importante. é só uma planilha. Mas outros projetos de uso dela, então, pessoal, acho que tinha que ser feito eu acho que cada uma tem que Então, se a gente recebe isso, a gente até tem mais funções. mas eu acho que pessoal, vamos lá. Finalizando. Eu acho que aquela ideia de você A ideia é
agora, finalizou a reunião, tá? Mas temos a inscrição da Maria Tereza para falar. Pessoal, vamos lá. Bom, eu estou colocando o dela aqui para ficar mais fácil a gravação. Bom, primeira coisa, eu só queria felicitar a CEPLAN, porque eu creio que, salvo engano, é a primeira vez que é usado o Fundema para uma compra desse tamanho para restauração florestal. E nós, especialmente, posso falar por mim, eu não tenho coração para falar pelos outros, venho batendo na tecla de que o Fundema, apesar de todas as caracterizações que permitem o uso da verba, deveria ser destinado prioritariamente para a restauração vegetal, como a conselheira Ivone colocou, para a restauração das nossas nascentes e para um tema que é absolutamente urgente, candente, pauta do governo federal e creio que do governo estadual também, que vejo que a CEMIL está trabalhando nesse espaço. Até foi o tema que eu anotei aí na folha, que é os planos nacionais de arborização urbana. O Planal já saiu, ele já se constituiu como uma realidade, como diretrizes. As legislações e os projetos devem se adaptar a esse conjunto, né? Porque o Planal é um conjunto normativo, né? E eu vim hoje fazer uma sugestão, a primeira é que os conselheiros possam ter, através da CEPLAN, que tem estudado o Planal, acesso a esse conteúdo de uma forma mais rápida, mais amigável. Eu acho que a CEPLAN poderia vir aqui e fazer um resumo didático do que é o Planal e de como é que ele vai orientar todo o processo de arborização urbana e de restauração florestal nas cidades. E é um pedido, na verdade eu tenho alguns pedidos em cima dessa realidade nova que é a compra das mudas e um projeto que já direciona 7.000 mudas para a regeneração, a restauração florestal e 3.000 mudas para a arborização urbana especificamente. Há algum tempo, e há muito tempo atrás, né, não é dessa gestão, a gente tem dito que é necessário que a CEPLAN trabalhe com cadastro de áreas para plantio, áreas públicas, mas também áreas particulares. Eu já ouvi N vezes que a grande dificuldade de se fazer a restauração das áreas particulares é que o proprietário faça a cessão da área. Criar esse banco de áreas e criar esse contato com alguns proprietários, que não deve ser o 100% que deve ser resistente a fazer a restauração, já cria, digamos assim, uma cultura de plantio que possa incentivar outros proprietários. Até porque desmistifica muito, talvez, uma ideia de que vou plantar e o que acontece com essa área. O plantio é regenerador em todos os termos, até na forma como a gente enxerga o mundo. E aí, eu também acho que seria importante, do ponto de vista de discussão dessa questão do plantio e o plantio nessas áreas, já que se está trabalhando de forma tão integrada com os projetos de drenagem também, por exemplo, que esses grandes corredores de plantio possam estar dialogando, por exemplo, com projetos de microdrenagem, que grandes corredores verdes são naturalmente grandes áreas drenantes da cidade. Então, se a gente está falando de um grande projeto de macrodrenagem, a gente pode até integrar algumas áreas nesse grande projeto e fazer uma coisa que é muito bacana, que é você integrar dois temas dentro do conjunto de prioridades que a gente tem para a restauração urbana, né? E para uma questão que é fundamental, que é a adaptação urbana às mudanças climáticas, né? A gente tem conselheiras que têm um cabedal de conhecimento muitíssimo maior, a doutora Fernanda conhece muito disso,
a formulação, mas várias pessoas, inclusive 2 arquitetos, um urbanista, 2 biólogos participaram da formulação. Se quiserem convidá-los para que eles venham apresentar, os conselheiros vão ficar encantados com o trabalho. Foi um trabalho muito gratificante e muito bonito. Tá bom? Então, bom 2026 para todos e que seja um ano de muitas realizações. Obrigada. Só para a Tereza falou, como eu falei, a gente está nesse plano, pensando em vários projetos para o plano municipal de organização urbana. É um projeto que a gente está começando a rascunhar, saiu agora as diretrizes novas do Planalto, que a gente vai ter que fazer com base nele, para a gente ter também um balizamento quanto custa. Tem que trazer para vocês coisas reais aqui. O plano de organização urbana municipal pode ser feito integralmente, pelo município que fazem, um diagnóstico de rua por rua, árvore por árvore. É um valor custoso alto, ou ele pode ser tirar feito, os fios da nova. ou ele pode ser feito por amostragem também. Alguns municípios fazem por amostragem no plano. Então determina setores em algumas regiões, faz um estudo e tem uma estimativa. Tá? Eu, particularmente, nesse caso, eu gosto muito do integral, porque aí eu vou ter um raio-x no município. Uma escola para vocês, o Louveira ele fez um projeto desse interessante, e até quem foi o técnico campo, trabalhava no trabalho da prefeitura, foi a Thalita que fez. O Louveira, ele rodou a cidade toda. Aquele professor que tinha um nome que eu não lembro. Não, lá quem fez foi a Novaes, que é a consultora que presta serviço para a gente. Foi através da consultoria, foi através da Novaes. Assim como eles fizeram também, se eu me engano, no Unicamp, um projeto. Então eles pegaram a rua por rua da cidade, um trabalho extenso. Que árvore é essa? Uma espatódia. Qual o diâmetro? Qual a altura? Qual a largura da calçada? Qual a largura do canteiro? Tem fio? Tem não sei o quê? É um detalhamento que a gente queria ter. Mas isso não é barato pelo que a gente tem no estado. Tá? Jundiaí, há mais de 10 anos, fez com a Exalc. E um preço assim, muito barato. Por isso que a gente está buscando, talvez o IAC, talvez a gente. Então, eu conversei com a Exalc, e é um professor bem conhecido lá da Exalc de harmonização urbana. Não, eu esqueço o nome dele. Ele é conhecido, do mesmo jeito que ele é muito conhecido, ele é também muito polêmico, porque ele é daquele que eu tenho que plantar uma árvore de 20 metros na calçada. A calçada é um pouco que se adequa. Demonstre, lembrei. Pesquise. Eu fiz um curso de harmonização urbana. Nós somos convidados. Ele é bem interessante. Ele foi fazer a apresentação em Louveira, eles fizeram uma apresentação no colégio e nós estávamos presentes. O estudo é muito denso, é muito robusto. Mas eles só fizeram uma primeira etapa, um pequeno para ela. Depois entraria nas condições fitossanitárias e várias espécies. Não chegou a ser desenvolver. É muito legal. Então a ideia é trazer, a gente está começando a pensar para trazer. Demonstra polêmico, senhor. Tá, pessoal? Então é isso. Obrigado. Até fevereiro.